Oi. Meus irmãos, graça e paz, amém? Eu gostaria nessa noite de convidar você, por gentileza, a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Nós leremos todo o capítulo, são 17 versos. Contudo, nós não iremos expor todo o capítulo, mas iremos pontuar alguns versículos, e a nossa oração é que o bondoso Deus possa falar o nosso coração. Mesmo sentados, nós vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Versículo 9. Jonas respondeu: eu sou hebreu, e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você, para que o mar se acalme? Disseram isso, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: pegue-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar? Eu convido você a curvar a sua fronte, por gentileza, e juntos nós possamos orar nessa noite. Deus bondoso, nós queremos te render graças por mais uma vez tu nos reunir aqui nesse lugar. Eu te agradeço por cada vida que está conosco aqui de forma presencial, e também por aquelas que nos acompanham de forma remota. E a minha oração nessa noite, Senhor, é que pela tua infinita graça e bondade, tu possa mais uma vez falar ao nosso coração. Faz isso conosco nessa noite. Manifesta da tua graça e da tua bondade e fala-nos, porque nós estamos aqui para ouvirmos a tua voz. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, pois ele vive e ele reina para todo sempre. Amém. Esse é um texto, irmãos, que eu creio que quase todos vocês já ouviram pregações sobre ele.
né? Nesse texto de Jonas capítulo 1. Mas eu gostaria de dar um tema a essa mensagem nessa noite. Despertai-vos. Eu vou repetir. O tema para essa mensagem nessa noite é despertai-vos. Interessante que Jonas morava na cidade de Gat-Efer. Ele era da tribo de Zebulon, era profeta do reino do norte. Sua cidade ficava a apenas 7 quilômetros de Nazaré. Ele era um galileu. E ele foi contemporâneo de 2 profetas, de Amós e de Oséias. Ele profetizou a prosperidade do reino do norte, quando Jeroboão II era rei sobre Israel. Esse reinado durou algo em torno de 41 anos. Mas também, irmãos, no tempo de Jonas, ao seu povo, a nação de Israel, ela se entregou à opressão econômica. Ela se entregou também à apostasia religiosa, ao mesmo tempo ao descalabro moral. E Jonas foi um homem levantado por Deus para profetizar no meio dessa nação. Que isso fique registrado nessa noite. E o que eu acho interessante inicialmente é que ele não tinha dúvidas do seu chamado. Afinal de contas, o verso 1 e 2 nos diz que a palavra do Senhor veio a Jonas. E diferente de muitos de nós, ele sabia exatamente o local onde ele devia servir. Ele devia servir em Nínive. Mas ao contrário do que Deus queria para a vida dele, ele tomou a direção oposta. Antes de entrar no texto, deixe-me fazer algumas observações aqui nessa noite. O universo, irmãos, o universo criado, ele é apenas um palco para a exibição da graça de Deus. E todas as coisas materiais que agora existem serão postas de lado quando o grande drama da graça de Deus for concluído. O que é que eu estou querendo dizer aqui e o que tem a ver com esse texto? Vejam que assim como o vento, assim como o mar revolto, assim como um grande peixe, foram levantados para guiar Jonas de volta ao seu caminho, fazendo retornar à sua missão, da mesma forma ainda hoje, todas as coisas cooperam para o bem do povo de Deus. E eu vou um pouco adiante. Eu poderia dizer que todas as coisas que existem estão sendo rendidas e ao mesmo tempo submetidas ao propósito eterno e solene de Deus. E que propósito é esse? A salvação dos seus. Deus há de mover céus e terra para salvar os seus. Os seus. É tanto que Jonas diz no capítulo 2, verso 9, que a salvação, ela pertence ao Senhor. Eu não gostaria de usar esse texto de uma forma missionária, propriamente dita. Mas eu gostaria de usar esse texto em primeiro lugar, tomando essa história de Jonas como uma lição útil para a nossa igreja. Por que eu digo isso? Porque eu gostaria que a gente lembrasse quem era Jonas. E a vida dele tem lição para nós enquanto igreja, para a igreja do presidente Médici, por exemplo. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar está no verso número 9. Vamos ler novamente? Jonas respondeu, depois de interrogado pelos marinheiros, de onde ele vinha, qual a sua terra, qual era a sua ocupação. Ele responde no verso 9 o seguinte: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Que lição, irmãos, nós podemos tirar para nós? Jonas, como a maioria de nós que estamos aqui nessa noite, era crente. Jonas acreditava em Deus. Ele era uma pessoa salva e uma pessoa com missão. O que me chama a atenção aqui é que ele não adorava outro Deus. Não existia, irmãos, no coração de Jonas lugar para um Deus falso. Pelo contrário, ele adorava ao Deus vivo e ao Deus verdadeiro, que ele mesmo diz que é o Criador, que fez todas as coisas, inclusive aquela tempestade que estava perseguindo ele. Ele tinha essa noção acerca de Deus, que ele era um Deus vivo, que ele era um Deus verdadeiro
e que ele era um Deus, irmãos, criador. Jonas diz: eu creio nesse Deus. Você deve perceber que ele não tinha nenhuma vergonha em dizer isso, de maneira alguma, mesmo estando em um navio, onde não havia ninguém para apoiá-lo. Mesmo assim ele manteve a sua decisão, a sua definição sobre a sua fé. Ele garantiu que era crente. E qual o que eu aprendo aqui primeiramente? Que existe um perigo, irmãos, que nós temos que evitar. E que perigo é esse? De nós termos uma teologia muito saudável, de nós sermos ortodoxos, porém ao mesmo tempo nós ficarmos sonolentos, nós ficarmos inertes, nós ficarmos apáticos, nós ficarmos indiferentes. Jonas sabia muito bem quem era Deus, sabia muito bem para que ele foi chamado, sabia muito bem onde devia servir a Deus, em que lugar Deus o queria naquele momento, mas mesmo assim ele era uma pessoa apática nesse momento, indiferente nesse momento, esquecendo-nos. Esse perigo a gente tem que evitar, esquecendo-nos ou não agindo como se nós não fôssemos o povo escolhido, como se nós não fôssemos os redimidos, como se nós não fôssemos as pessoas que Deus chamou para proclamar a verdade. A gente pode entrar, irmãos, nesse estado de inércia, dizer: não é comigo, apesar de eu acreditar no Deus verdadeiro, apesar de eu saber quem é Deus, apesar de saber onde Deus quer me usar, mas eu me tornar uma pessoa sonolenta. Jonas era crente, e nesse momento aqui, ele começa a dormir, de uma forma profunda. Segundo ponto, ele era um homem de oração. O capítulo 2 vai nos dizer que ele faz uma oração no ventre do peixe, e cita na sua oração o Salmo 2. Perceba que Jonas não era um lunático, ele era um homem de oração, e ele orava com a mente lúcida. Isso é digno de nota. Toda aquela tripulação a bordo naquele navio, de todos aqueles marinheiros naquele navio, ele era o único homem ali, que sabia orar ao Deus verdadeiro. E mais, ele era o único homem naquela tripulação que podia ter sua oração respondida. Isso é fato. Olha o que diz o verso 5. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. O verso 5 nos diz isso. O que é que eu vejo aqui? Nesse navio constituído da sua maioria de pagãos, há um levantamento de um clamor feito por marinheiros pagãos. Porém, apesar de ser um clamor sincero, feito por muita gente, era um clamor inútil, era um clamor que não valia de nada, porque aquele clamor era realizado a divindades inúteis, eram orações inúteis, porque eram dirigidas a ídolos, a divindades mortas, a divindades surdas, a divindades mudas, conforme nos diz o Salmo 115, do verso 3 ao verso 8. E você pode estar dizendo: pastor, o que é que eu tenho a ver com isso? Permita-me um parênteses aqui nessa noite. Existe um freio católico bombando na internet. Dizem que ele, nas suas lives, reúne algo em torno de 2 milhões de pessoas. E muitos católicos acordam 3h30 da madrugada para assistir às suas lives, que me parece vai de 4 até 6, não tenho certeza. Até pessoas que, do meu convívio, chegam para mim para testemunhar, morto de sono no outro dia no trabalho dele, dizendo: hoje eu estou arrasado, acordei 3h30 da manhã para assistir o Frei Gilson. Eu não tenho nada contra o Frei, não tenho nada contra quem o escuta, quem o vê, mas a doutrina deles, irmão, vai totalmente de encontro ao que nós cremos, ao que nós acreditemos. Qual é o ponto que eu gostaria aqui? É triste quando a espiritualidade dos pagãos é maior do que a do povo de Deus. A gente vê pessoas católicas acordando 3h30 da madrugada,
e só indo trabalhar depois que as lives se acabam. Não é verdade? Essa é uma grande realidade, quando isso deveria ser feito por nós. Essa é uma realidade. Os incrédulos muitas vezes agem de forma mais elevada que o povo de Deus. Está aqui nesse navio um profeta de Deus dormindo, inerte, sem se envolver com absolutamente nada, sem clamar ao Deus que ele diz, e é verdade, que é vivo e que é verdadeiro, enquanto vários pagãos estão clamando ao seu Deus, ou a seus deuses. Isso é uma vergonha para um crente, isso é uma vergonha para nós, quando incrédulos têm espiritualidade maior do que a nossa. Veja bem uma coisa aqui. Qual o perigo aqui que nós estamos expostos? De nós sermos o povo que Deus escuta, de conhecermos ao Deus verdadeiro. Lembre-se de Mateus 7, do 7 ao 11, que diz que é como se nós tivéssemos a chave dos reinos em nossas cinturas. Contudo, no meio de uma tempestade, no meio das tempestades da nossa vida, nós estamos dormindo. E deixe-me lhe dizer uma verdade aqui nessa noite. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade olharmos para a nossa família. É sua responsabilidade, é nossa responsabilidade santificarmos o ambiente do nosso trabalho. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade orar e pregar para os nossos vizinhos. Essa é uma realidade, irmãos. Se há alguma coisa desmoronando, a responsabilidade é nossa. Aquele navio estava pronto aí a pique, a afundar, estava sendo perdida a carga, as vidas estavam em jogo, estava todo mundo ali pronto a morrer, e Jonas estava dando de ombro dizendo: e o que é que eu tenho a ver com isso? Tudo é responsabilidade nossa. Terceiro ponto, Jonas era um profeta do Senhor, não se esqueça disso. Olhe para o verso 1 e 2, a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Jonatã, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Um profeta. O que significa isso? Jonas era uma pessoa a quem Deus falava, e por quem Deus falava. Eu lhe pergunto, será que nós não somos assim? Será que Deus não tem falado conosco? Eu tenho certeza que sim. O ponto é a quem nós temos falado. Nós temos recebido. Será que nós temos transmitido? Nós temos absolvido muita coisa, mas a quem nós temos propagado? Jonas era um profeta a quem Deus falava e por quem Deus falava. Em outras palavras, ele era um comissionado. Aí você pode estar dizendo: pastor, eu nunca recebi uma comissão. Eu gostaria de lhe lembrar que você já recebeu. Todos os dias você recebeu uma comissão, ou melhor, você recebe uma comissão, porque está escrito em Marcos 16, versículos 15 e 16, palavras de Jesus. Olha o que Jesus disse para a sua igreja, olha o que Jesus disse para você, olha o que Jesus disse para mim: vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Nós já fomos comissionados. Eu tenho certeza que a gente tem recebido muito. O ponto é a quem nós temos propagado. Permita-me uma conjectura aqui nessa noite. Se você chegasse para alguém de Israel na época que Jonas era profeta e fizesse a seguinte pergunta a essa pessoa: onde eu encontro o profeta Jonas? Certamente você ouviria a seguinte resposta: ele deve estar entre os milhares de Israel. Ele deve estar entre os milhares de Israel, denunciando seus postes ídolos, denunciando seus caminhos perversos. Se não, procure-o entre os pecadores de Nínive,
porque ele foi cumprir uma missão lá. Assim o povo pensava acerca de Jonas. Mas a pergunta é: quem em Israel poderia pensar que um homem que era profeta, que era um homem de oração, que era um homem crente, se encontrava a bordo de um navio, dormindo? Ninguém em sã consciência concebe um crente que vive na inércia. Irmãos, é constrangedor alguém que foi alcançado pela cruz, que sabe que foi liberto das trevas e agora está na luz, que andava a passos largos para o inferno, mas foi alcançado. É inconcebível que essa pessoa, meu irmão, não pregue para ninguém. Jonas está dormindo. E o que eu aprendo aqui? Que é muito triste que alguém chamado para falar em nome do Senhor, mesmo que seja em uma classe de escola dominical para crianças, ou em uma pequena reunião de grupo familiar, ou quem sabe seu chamado seja a seus filhos, quem sabe o seu chamado seja para seus pais, quem sabe o seu chamado seja para os seus vizinhos, eu não sei. E em vez de você estar acordado, você está dormindo. Quantas pessoas, por exemplo, amanhã não terão contato comigo, mas terá contato com você? Quantas pessoas amanhã vão lhe dar um bom dia? Quem sabe vão abrir o coração com você, procurando de você uma palavra, uma oração, um ensinamento para a sua vida. E queira Deus que você não esteja dormindo. Eu faço algumas observações aqui, irmãos. É preciso que a igreja esteja de olhos abertos, esteja de ouvidos atentos para o que Deus tem nos dito e transmitir isso aos outros. Eu gostaria de lhe dizer algo aqui. Nunca foi fácil pregar, nunca foi fácil ir para Nínive. Eu não sei qual é a sua Nínive, mas lá você pode ser incompreendido, você pode ser rejeitado, você pode ser ridicularizado em algum momento, é verdade. Mas eu lhe faço uma pergunta: você acha, você salvo, você acha que você está ocupando um lugar ainda na terra, para quê? Sinceramente, irmãos, você entende que você pode tirar férias de Cristo? Faça uma pergunta a você mesmo. Eu vou tirar férias de Cristo. Você acha, sinceramente, que você já fez o suficiente para o Senhor aqui na terra? Eu digo a você que não. Por isso que você ainda está aqui. Por isso que Deus ainda conta com você. Por isso que ainda há uma obra a ser realizada através de você. Mas tem uma outra coisa, um outro detalhe aqui nessa noite. Com base no verso 5 e no verso 6. Eu vou ler de novo. O texto diz o seguinte: que então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Me permita fazer uma reflexão aqui nessa noite. Jonas foi para o porão do navio. O que significa? Ele tinha ido aonde, irmãos? Ninguém pudesse o incomodar. Em outras palavras, Jonas não queria ser incomodado. Jonas não queria ser visto. A pergunta é: será que como ele, nós não estamos dormindo?
Ele não queria ser incomodado, ele não queria ser visto de maneira alguma. O crente, o profeta, o homem de oração, ele estava disposto a sair do caminho, o máximo que ele conseguia. Quanto mais longe de Deus, melhor para Jonas. Quanto mais longe da obra de Deus, melhor para Jonas. Quanto mais escondido, melhor. Sabe por quê, irmãos? Porque pregar dá trabalho. Porque demonstrar amor para quem não nos ama, muitas vezes é humilhante. Essa é a grande realidade. Por isso que Jonas estava dessa maneira. Uma coisa me chamou a atenção. Ele não foi dormir entre as cargas. Jonas não foi, nem tampouco, dar voltas no convés do navio, apreciando a vista. Quem sabe refletindo sobre suas decisões. Absolutamente não. Ele foi se esconder. O que nós podemos aprender aqui? Que pessoas que um dia foram ativas. Jonas era profeta em Israel, lembre-se disso. Ele profetizou no meio do seu povo. Até prosperidade ele profetizou. O que eu aprendo aqui, sabe o que é? É que pessoas que um dia foram ativas, foram envolvidas. Eu fico pensando quantos sermões Jonas não deve ter pregado. Mas agora, ele não se envolve mais. Agora ele não quer mais nada. Ele desceu ao porão do desânimo e se escondeu ali, talvez pensando o seguinte: tem quem faça em meu lugar. Tem quem faça em meu lugar. Veja a mente do profeta aqui. Reflita comigo sobre uma questão aqui. Jonas não está no convés, ajudando os marinheiros a segurar o leme, ou ajudando a içar uma vela. De maneira alguma. Ele não está fazendo qualquer outra coisa, nem mesmo um trabalho manual. É feito pelo profeta, em prol daquele marinheiro, daqueles marinheiros, em prol daquela embarcação. Não. Jonas foi para um lugar onde ele não tinha o que fazer. Eu lhe pergunto aqui nessa noite: quantas pessoas hoje estão no Evangelho por sua causa? Quantos ouviram o plano da salvação através da sua boca? Quantas pessoas recebem convite da sua parte para se reunir em uma comunidade como essa? Nessa igreja que você congrega, você tem feito o quê? Você se envolve em quê? Jonas está escondido num lugar onde não tinha o que fazer, longe do outdoor de Deus. Vou explicar aqui. O pastor Hernando Dias Lopes, ele diz no comentário de Neemias o seguinte: se você não quer se envolver, não faça perguntas. Tipo assim: como vai? Como está o departamento? Como é que está a escola dominical? Se você não quer se envolver, não faça pergunta. Aí ele conclui dizendo o seguinte: que toda necessidade que está ao seu lado, o filho trabalhoso, o colega de trabalho desonesto, o amigo teu que está em adultério, aquele amigo teu que está desviado, todas essas situações adversas são outdoor de Deus lhe chamando para agir. E quando nós somos chamados, não tem como fugir. Você se envolve. Você termina de uma certa forma se envolvendo. Jonas vai para um lugar onde ficasse longe das necessidades de todos, porque ele não queria mais se envolver. Meus queridos irmãos, outra lição que eu aprendo aqui está nos versos 5, 6, 12 e o imediatamente depois do 12. Vamos ler eles, tá bom? O texto sagrado diz o seguinte. Verso 5. Então os marinheiros ficaram com medo, e
e clamavam com cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, ali havia se deitado e dormia profundamente. Uma coisa que eu aprendo aqui com Jonas, que eu não quero para a minha vida e gostaria que você não quisesse para a sua: insensibilidade espiritual. Insensibilidade espiritual. Eu gostaria de lhe lembrar o seguinte, que esse foi um problema da igreja de Laodiceia. Esse foi um problema depois que enraizou-se na igreja de Éfeso. Esqueceram o primeiro amor. Insensibilidade espiritual. No verso 5 que nós acabamos de ler, havia um clamor naquele barco, é verdade, um clamor pagão, mas quem deveria orar não estava orando, era Jonas. Quem foi chamado a interceder não estava fazendo. Aí você me pergunta, por quê? Por que Jonas não estava orando? Por que Jonas não estava intercedendo ao Deus dele ali? Eu vou lhe responder por quê. Porque uma vida em desobediência, a vida de oração não existe. Quando nós estamos na contramão de Deus, a primeira coisa que a gente deixa de fazer é orar. Jonas pegou o caminho adverso, e me permita aqui um detalhe que eu não posso deixar de dizer. Há muita gente que anda no caminho contrário de Deus, e porque Deus, irmãos, não fechou uma porta, ele pensa que é de Deus. Perceba o seguinte: Jonas sabia no seu coração que ele devia ir para Nínive, foi para Tarse. Ele chegou lá no porto, tinha passagem para ele ir, ele comprou a passagem, ele tinha dinheiro para comprar a passagem, não houve nenhum impedimento. E você me pergunta, por que Deus não o impediu, pastor? Por que não faltou passagem? Por que Deus permitiu que ele descesse aquele navio e viajasse? Eu vou lhe dizer por quê. Porque quando Deus fala conosco, e nós sabemos exatamente a vontade de Deus para nós, nós pecamos porque queremos. Não havia porta aberta para Jonas de maneira alguma. Ele começou a dar com os pés na porta, e ele começou a deixar que a vontade dele prevalecesse. Quando você é alertado sobre determinada coisa, você só vai se quiser. Essa é uma grande realidade. E na estrada da desobediência, a primeira coisa que acontece com a gente é vida de oração deixa de existir. Por essa razão Jonas não orou. Mas o verso 6, ainda falando em insensibilidade espiritual, o texto sagrado nos diz o seguinte: o capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. A pergunta é a seguinte, irmãos: será que como Jonas, nós também não estamos dormindo? O pagão vê que tem alguma coisa errada com aquele crente. E meus irmãos, há alguma coisa errada quando um cristão dorme, quando uma igreja dorme, em meio ao mundo que nós estamos vivendo. É fato isso. Perceba uma coisa, irmãos: o barulho que o diabo tem feito, será que não tem sido suficiente para nos acordar? Meus amados irmãos, os erros doutrinários, as heresias que têm campeado em nosso meio, os falsos profetas que têm se levantado para solapar a nossa fé, será que isso não tem nos despertado? Meus amados irmãos, os pecados dos momentos, as confusões da nossa época, será que nós não temos notado isso? Será que não estamos dormindo como Jonas? Permita-me um questionamento aqui nessa noite. Eu fiquei pensando sobre isso. Irmão, será que Deus tem o grupo de pessoas mais desinteressadas do mundo? Eu não acredito. Eu vou repetir: será que Deus tem o grupo de pessoas mais desinteressadas do mundo? Por que eu digo isso? Porque os adoradores de Baal continuam em alta voz
Ó Baal, ouve-nos. Mas o povo de Deus está dormindo, irmãos. Dormindo. Interessante. Para que eu possa sair à noite, veja bem como são as coisas. Eu tenho que pagar uma pessoa para ficar com minha mãe. E essa semana, terça-feira mais precisamente, eu cheguei em casa, depois do culto aqui, e a pessoa que ficou com minha mãe, veja bem, disse: mas Rony, eu não te conto uma coisa. Eu disse: diga. Ela disse: você acredita que Dona Renira, é o nome da minha mãe, 98 anos, orou o terço comigo? Eu disse: que bênção. Na verdade, você está entendendo? Olha, nós rezamos o terço, rezamos Ave Maria, rezamos aqui Pai Nosso. Pô, Dona Renira achou tão bom, não foi, Dona Renira? Mas foi. Ei, os filhos das trevas não perdem oportunidade. E nós estamos nos calando. Você está compreendendo? Os filhos de Baal estão dizendo: Baal, ouve-nos. E nós, se clamamos ao Deus verdadeiro, estamos dormindo, estamos deixando as oportunidades passar, meus irmãos. Esse é o grande ponto. Aí você me perguntaria: pastor, por que isso ocorre? Por que eu estou inerte, pastor? Eu vou lhe dizer: quando a nossa fé, ela está enferma, nós apenas não deixamos só de orar, mas também nós deixamos de proclamar a nossa fé, pois nós julgamos que muitas vezes a nossa fé, ela é enfadonha. Enfadonha. Estava um barco inteiro perecendo, e Jonas não estava nem aí. Havia uma Nínive toda indo para o inferno, e Jonas estava dormindo. Dormindo. Verso 12, ainda falando em frieza espiritual. Olha o que o verso 12 nos diz. Jonas respondeu: pegue-me e lance-me no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Porque eu sei que o quê? Que por minha causa, que por Jonas, pela desobediência dele, aquela tempestade estava sobre aquele navio. Sabe o que eu aprendo aqui? Coisa triste é você conviver no mesmo ambiente com um crente desviado, com aquele que não quer entender a sua missão, sabe? Com aquele que está sempre na contramão da vontade de Deus. Interessante, irmãos, se ele sofresse só era muito bom, mas interessante que ele sofre pela sua desobediência, e o pecado ele tem esse poder, ele respinga na família, ele respinga na sociedade, ele respinga na igreja. Está aqui Jonas dizendo literalmente: eu sei que é por minha causa que essa tempestade atingiu esse navio. Meus amados irmãos, quando nós cristãos e os que estão ao nosso redor estão em perigo de cair em grande pecado por causa da nossa vida descuidada, nós temos que rever a nossa vida cristã. Permita-me lhe dizer algo aqui nessa noite. É muito perigoso, irmãos, quando nós somos o problema. Quando nós somos o problema. Aqui o problema era Jonas. Eu gostaria de refletir nessa noite o seguinte: será que sua família corre o risco de ser criada sem temer ao Senhor? Isso é perigoso. Irmãos, será que os nossos negócios não têm integridade suficiente para proteger os que estão ao nosso lado? Senão nós estamos em grande perigo.
Queridos irmãos, não existe educação, não existe temor. Será que não existe respeito em nossas relações interpessoais? Se isso não existe na nossa vida, nós estamos em grande perigo. Como são nossas relações interpessoais? Um detalhe aqui para nós: como nós tratamos o sexo oposto? Reflita sobre isso nessa noite. Irmãos, por que nós temos que consertar nossas vidas? Porque os pagãos, quando começam a ver as nossas atitudes que não glorificam a Deus, eles concluem que nossa religião é uma farsa. Como é importante o nosso testemunho. Depois do verso 12, diz o seguinte: em vez disso, os homens remavam esforçando-se para alcançar a terra, mas não podia, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Uma Nínive se perdendo, e Jonas nem aí. Uma tripulação inteira se perdendo, e Jonas dando de ombro. E o que me chama a atenção aqui no verso 13, enquanto pagãos oravam, enquanto pagãos estavam preocupados com a vida de Jonas, veja que no verso 13, eles relutavam para não jogar Jonas no mar, para que Jonas não viesse porventura a morrer. O que é que eu aprendo aqui? Que mais uma vez é triste quando as coisas chegam a tal ponto, a tal estado, que um pagão repreende um servo de Deus. E eu temo, irmãos, eu temo demais, que a igreja do Senhor, se não se corrigir, se não corrigir seus caminhos, ela receberá muita repreensão semelhante, por práticas e declarações ímpias. Uma Nínive inteira indo para o inferno, e Jonas dormindo. Uma tripulação inteira prestes a ir para o inferno, e Jonas dormindo. E você diz: o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que nós temos a ver com isso? É quando num domingo pela manhã a gente vê testemunho de Jeová, e outros dias também, batendo de porta em porta, evangelizando, enquanto que nós estamos dormindo. O que nós temos a ver com isso? É quando jovens mormons dão 2 anos de sua vida integralmente para servir a sua doutrina, e nós não temos planos missionários para os nossos filhos. E o que nós temos a ver com isso? É quando católicos estão acordando 3h30 da madrugada para participar de uma live, 2 milhões de pessoas, pelo menos. E o que nós temos a ver com isso? São os pagãos dando lição à igreja. Está aí, nos dias de hoje. Mas eu gostaria de terminar nessa noite. E o segundo ponto da minha mensagem nessa noite é não tomar a vida de Jonas simplesmente para uma lição para a igreja. Mas eu gostaria de falar nessa noite a você que não é convertido e que frequenta nossos cultos e está dormindo. Eu quero dar um aviso aqui, irmãos, talvez pessoas que me acompanham de forma remota. Há pessoas que não são convertidas, mas que estão dormindo. Quem são essas pessoas? São pessoas, irmãos, que e nunca tomam uma decisão na sua vida. Minha palavra final é para você. Por quê, pastor? Porque sabe por que você está dormindo? Porque o pecado, ele nos leva ao sono espiritual. Não existe droga mais viciante do que a prática de um pecado maligno. Ela cauteriza a mente, ela cauteriza a consciência, e a pessoa consegue dormir, quando na realidade
deveria estar acordada. Meu amado que está me ouvindo hoje, não convertido, há nada além de um suspiro entre você e o inferno. Você não sabe se está preparado se você partir hoje. Essa é uma grande realidade. Acorde. Às vezes Deus tem usado pregador, orações tem tocado a sua consciência. São as tempestades de Deus, são os ventos de Deus que têm lhe perseguido. Romanos capítulo 10, 9 diz o seguinte: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Qual é o ponto aqui? Se você não tem Cristo, não finja ser feliz, não aceite nenhuma felicidade, até que você a encontre nele, em Cristo. Nessa noite, apegue-se a Jesus com sua fé sincera. Apegue-se a Jesus com uma fé humilde. Entregue-se daqui em diante ao seu serviço, pois foi Ele que o comprou com o seu precioso sangue. Sabe, irmãos, quem diria naquela tragédia da UEPB que aqueles dois rapazes iriam partir naquele dia? Como partiram? A vida é curta, a vida é dura e a vida é incerta. E nenhum de nós temos a garantia que chegaremos em casa. Essa é a grande realidade. Por isso, me permita algumas aplicações finais. Como igreja, é excelente termos um credo ortodoxo, porém, que não tenhamos uma ética mesquinha. Não adianta você ler todo o compêndio de teologia do mundo, se você não tem o seu coração voltado para os que hoje estão caminhando para o inferno. Segunda aplicação: que façamos a obra de Deus com a motivação certa. Por quê? Nós não podemos apenas apresentar amor aos nossos iguais. Deus nos chamou para pregar, inclusive, talvez principalmente, para aquele que nos detesta, para aquele que não gosta da gente, para os ninivitas. E você tem que ir. E eu tenho que ir. Aos incrédulos. É notório que no verso 2 a Bíblia diz que a malícia divina de Nínive subiu até Deus. Eu quero dizer a você que é incrédulo que está aqui nessa noite: o que você faz na terra reflete no céu. Você pode esconder de todo mundo, mas todo o pecado escondido na terra está aberto diante do céu. Eu poderia dizer algo aqui a você da seguinte forma: como Deus é maravilhoso. Por que eu digo isso? Apesar de seu pecado refletir no céu, a misericórdia de Deus sempre triunfa sobre a sua ira. O que é que eu estou querendo dizer para finalizar nessa noite? Aonde chega o arrependimento, Deus suspende o juízo. E mais, aonde chega o quebrantamento, é derramado o perdão. O que eu gostaria de dizer aqui nessa noite, para finalizar: você pode estar no mais profundo poço do lamaçal do pecado. Deus pode hoje restaurar a sua vida. Pode derramar perdão sobre a sua vida hoje e salvá-lo hoje, para a glória do nome dele. Que Deus nos abençoe nessa noite e que possa ter falado ao seu coração.